Estamos na BR-230, a famosa Transamazônica. A rodovia foi inaugurada na década de 70, auge do governo militar, que além de causar a destruição de milhões de hectares de mata fechada, também cortou o coração de muitos povos tradicionais. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos na época. Era um menino, né? E na época, meus tios, meus avós, era tudo vivo. Eles ouviram o que era aquilo, trabalhava de noite, né? Eles trabalhavam à noite também, eles viam aquele barulho de noite. E quando se aproximou-se, aí todo o povo se mobilizou, né? Para saber o que era. Que tipo de bicho que aquele derrubava a madeira, né? Que ninguém conhecia. Oi pessoal, o Interesse Público já está no ar e fica ligado porque a gente vai conhecer melhor essa história ainda no programa de hoje. Mas agora a gente vai até Alagoas conhecer uma outra comunidade indígena, os Chucurus. Eles lutam para manter a cultura e resgatar a identidade da etnia por meio de um museu. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi transformada em Museu Chucurus em 1978. Passou a ser o principal local de preservação de peças sagradas para os indígenas da região, como as igaçabas, urnas funerárias de mais de 200 anos. No museu, o acervo do povo Chucuru Cariri divide espaços com artigos da paleontologia, da cultura afro e até com armas da Segunda Guerra Mundial. Esta mistura gerou uma decisão da Prefeitura de Palmeira dos Índios de separar as categorias, mas agentes da cultura e povo indígena temem que nesta mudança muitos artigos se percam. A nossa principal preocupação é que o corpo técnico do município não conta com o pessoal qualificado para manusear o material que aqui existe. São necessários arquivistas, museólogos. Para os defensores da causa indígena, há mais valores envolvidos na preservação do Museu Chucurus. Se tira umas coisas dessa que nos pertence, vai tirando para nós, Chucuru Cariri, nós acreditamos que querem eliminar com a nossa identidade. Ter um museu como o Museu Chucuru Cariri é a memória da região, é a memória daquele povo, é a memória da cidade que está ali. O Conselho Municipal de Cultura de Palmeira dos Índios acionou o Ministério Público Federal para evitar a mudança das peças para outro prédio. O MPF também constatou as más condições do museu e o risco de prejuízo ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico da comunidade indígena. Não há nenhum tipo de controle, inclusive, de itens que se diz que foram extraviados. Então não se sabe ao certo o que hoje consta dentro daquele prédio, dentro da Igreja do Rosário. Então isso também nos fez despertar para o problema de que assim, a gestão do museu ela precisa se qualificar. O MPF propôs um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, que administra o museu. O prefeito da cidade negou que o município tenha a intenção de mudar o acervo indígena de prédio e assegurou que já está tomando providências. Contratamos uma museóloga, ela vai iniciar um levantamento de todo o acervo que nós temos lá. Lá, o que deve ficar lá vai ficar, são tudo aquilo que pertencer aos indígenas e tudo aquilo que pertencer à igreja fica, o que não pertencer sai. O que o MPF quer e deseja é que essa gestão faça parte da política municipal, não da política de uma gestão específica, para que com o passar do tempo a administração não vá mudando a sua forma de trabalhar com o museu e o povo de Palmeira dos Índios, o povo de Alagoas possa ter sempre acesso àquele acervo que é tão rico e tão importante. E ainda hoje, aqui no IP. MPF Sergipe convoca reunião com gestores públicos, pescadores e marisqueiras para tratar do cronograma de cadastramento dos afetados pelo óleo derramado nas praias do Nordeste.
Um acordo fechado entre o MPF e a Ferrovia Centro-Atlântica vai gerar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os cofres do governo. A empresa devolveu trechos concedidos sem realizar os investimentos previstos. Foi lançada a campanha Biomonitoramento das Águas, uma iniciativa do Ministério Público Federal em parceria com a Embrapa. A Prefeitura deve remover construções irregulares que estão em área da União nas praias de Cabedelo, na Paraíba. BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, considerada a maior do Brasil. Foi criada durante o período da ditadura militar. Na história, conflitos, doenças e mortes envolvendo indígenas Tenharim. É o que você vai ver agora. Os versos não escondem a emoção e a saudade dos tempos que não voltam mais. Estamos na BR-230, a famosa Transamazônica. A rodovia foi inaugurada na década de 70, auge do governo militar, que além de causar a destruição de milhões de hectares de mata fechada, também cortou o coração de muitos povos tradicionais. Na época, meus tios, meus avós, era tudo vivo. Eles ouviram o que era aquilo, trabalhava de noite, né? Eles trabalhavam à noite também, eles viam aquele barulho de noite. E quando se aproximou-se, aí todo o povo se mobilizou, né? Para saber o que era. Que tipo de bicho que aquele derrubava a madeira, né? Que ninguém conhecia. Assustados, eles enfrentaram as grandes máquinas e descobriram que dentro delas haviam pessoas. Ninguém imaginava que aquele contato com o branco seria o início de um verdadeiro massacre. Nossos anciões caciques tradicionais, a sepultura deles foram devastados pela máquina pesada, tratores, né? Pela abertura da Transamazônica. Aí logo após foi o pior, foi a doença que chegou. A sarampo. E ali morreu muita gente, criança, adultos, sabe? As velhinhas. Nós nunca tínhamos visto. Epidemia mesmo de sarampo, depois foi catapora, né? Catapora. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em 2014 para declarar a responsabilidade da União e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, por violações de direitos humanos dos povos indígenas Tenharim por conta dos danos permanentes da construção da rodovia em seus territórios. Os primeiros passos da reparação só foram dados este ano. E nesse contexto, o MPF visita a região, aliás, visitou antes, né, no meio de 2013, e a partir de 2014 entra com essas ações pedindo essas indenizações, essas compensações que nunca aconteceram. E agora, recentemente, a gente tem uma decisão em primeiro grau, né, primeira instância na Justiça, reconhecendo esses danos, ou seja, estavam corretos, né, a forma de pensar nos Tenharim, eles têm de fato direito à compensação.
R$10 milhões devem ser pagos pelos danos morais coletivos. A sentença também obriga os órgãos a implementarem medidas de proteção aos locais sagrados, a serem indicados pelos próprios indígenas e a promover uma campanha de conscientização dos direitos desses povos. A gente não sabe ainda como será a forma dessa gerência dessa indenização. Inclusive, nessa indenização, a gente quer discutir a forma de aplicação, né? Para a gente que está conhecendo aqui qual é a parte que poderia melhorar a nossa situação aqui depois de toda essa ameaça, depois de todo esse conflito. Em setembro deste ano, a região Nordeste foi tomada por toneladas de óleo que até hoje não tem origem confirmada. A gente falou bastante sobre esse assunto aqui no IP e agora vamos até Sergipe ver como ficaram as pessoas que trabalham com a pesca e que tiveram suas vidas diretamente afetadas pelo acidente. José Gonçalves é pescador há quase 2 décadas. É do mar que ele tira o sustento da família. Por mês, são 2 viagens de 10 dias em alto mar. Mas, por causa do derramamento de óleo nas águas do Nordeste, este mês ele só viajou uma vez. Era para ele estar no mar agora. Mas, como seu meio de gerar renda foi afetado, o encontramos em terra. Devido ao que os restaurantes, os consumidores ficarem receiosos à compra do produto. Então, de todas as formas, o óleo prejudicou. José é só um entre tantos outros profissionais da pesca que tiveram seu meio de vida prejudicado. Diante da situação gerada pelo óleo derramado no Nordeste, o Ministério Público Federal convocou uma reunião com pescadores, marisqueiras e gestores públicos para tratar do cronograma de cadastramento dos afetados e assim tentar a inclusão dessas pessoas para o recebimento do auxílio emergencial pecuniário instituído pela medida provisória 908 de 2019. O objetivo deste encontro é saber de fato quem são as pessoas prejudicadas pelo desastre ambiental. É que no Ministério da Agricultura constam 12 mil cadastros e o auxílio emergencial foi liberado para cerca de 7 mil pessoas, o que deixa uma média de 4 mil sem o benefício. Hoje nós estamos aqui em defesa do que chamamos os povos das águas. Os pescadores artesanais, as marisqueiras, os catadores de caranguejo, os ostreiros, estas comunidades que mais do que um trabalho, isto é a vida delas, é o modo de existir delas, que simplesmente está afetadíssimo por conta deste grave desastre ambiental. Além das quase 4 mil pessoas que, mesmo cadastradas, ficaram fora do benefício, o MPF se preocupa ainda com aquelas que não possuem o registro geral da atividade pesqueira. Por isso, o governo do estado foi acionado para fazer esse levantamento e identificar quem são essas pessoas. Aqui em Sergipe a gente estima são 60% dos pescadores com registro, com cadastro no Registro Geral da Atividade Pesqueira, o chamado RGP, que estão incluídos nessa medida. Os outros 40% eles não estão incluídos em razão dos critérios bastante restritivos em que foi editada essa medida provisória. Diante da convocação do Ministério Público Federal, para todas as colônias de pescadores e 15 prefeituras que foram afetadas diretamente com a questão das manchas de óleo, hoje a Secretaria da Agricultura aqui vai fazer, na verdade, uma apresentação convocando as prefeituras municipais em forma de parcerias para que a partir da próxima semana a gente possa fazer o cadastro dos marisqueiros, das pescadoras que foram diretamente afetados pelas manchas de óleo e não possuem o Registro Geral de Pescadores. A Geonise é marisqueira e não está cadastrada. A produtividade do seu trabalho já não é a mesma desde o incidente com o óleo. A minha produção caiu bastante, porque hoje as mulheres marisqueiras elas pescam, mas o pessoal está com medo de comprar os seus mariscos. No encontro, além dos trabalhadores prejudicados e da Secretaria de Estado da Agricultura, estiveram presentes os gestores convocados dos 15 municípios afetados pelo óleo.
E você vai ver ainda no Interesse Público. As praias foram tremendamente maltratadas, com essa ideia de eliminar o óleo para ninguém ver, para o turismo não ser afetado. Foi um crime o que fizeram. Por quê? O Plano Nacional de Contingência não foi ativado. Então os estados ficaram sozinhos. E agora, o MPF discute medidas de combate à corrupção. 9 de novembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção. A data foi definida pela ONU em novembro de 2003, quando foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra esse tipo de crime. O objetivo é simples: conscientizar a população da importância do papel de cada um de nós na luta contra essa prática que custa vidas. Porém, a tarefa não é nada fácil. Para discutir medidas de enfrentamento ao chamado crime do colarinho branco, nesta semana, o Ministério Público Federal promoveu um seminário com palestras e debates sobre o assunto. Membros do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União dividiram a mesa para tratar temas como o fechamento de acordos de leniência e de colaboração premiada, além de meios para inibir a corrupção no Brasil. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou durante a abertura do seminário a criação da Unidade Anticorrupção. Com essas medidas, desses 70 dias que estamos evitando esforços, nós buscamos robustecer, ou numa linguagem mais moderna, conferir musculatura a todos os colegas que estão empenhados nas operações e nas forças-tarefas. O Procurador-Geral falou sobre os desafios e as medidas adotadas pela instituição para não enfraquecer o combate à corrupção. E esses cuidados, nesses pouco mais que 70 dias da nossa gestão, têm se desenvolvido na esfera da verificação das demandas reais por recursos materiais e de pessoal de todas as forças-tarefas e operações em curso, para que possamos dotar de melhores quadros de pessoal, de melhores meios, cada grupo de trabalho dedicado ao combate à corrupção. Um estudo feito pela Organização Transparência Internacional mostrou que em 2018 o Brasil caiu 9 posições no ranking de países menos corruptos do mundo. Das 180 nações analisadas, o país ficou na posição 105. Esse é o pior resultado desde 2012. Para reverter esse cenário, durante o encontro, foi discutido também o papel da sociedade na fiscalização das ações públicas e a importância da união das instituições para enfrentar a corrupção no Brasil. Você vai ver no próximo bloco que o MPF fechou um acordo com a Ferrovia Centro-Atlântica, que vai render mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os cofres públicos. Passaram sonhos de muitas pessoas que viajavam em cabines luxuosas, que sim, existiram aqui no Brasil. Mas hoje, infelizmente, a realidade é outra. Estações e trilhos abandonados e degradados, não só pelo tempo, mas em Minas Gerais, um acordo do MPF pode mudar essa história. A Ferrovia Centro-Atlântica opera em mais de 7 mil quilômetros de trilhos em 7 estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Faz o transporte de cargas, como minério de ferro, grãos, açúcar, fertilizantes e combustíveis. A FCA surgiu da privatização da malha Centro-Leste, da extinta rede ferroviária federal, na década de 1990. Em 2013, a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou a empresa a desativar e a devolver trechos ferroviários considerados inviáveis
economicamente, como este aqui que a gente está, entre Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Ouro Preto. São 80 quilômetros de uma rota que foi completamente abandonada. Os trilhos e dormentes foram arrancados e o material que sobrou fica assim, ó, exposto à ação do tempo. Nem parece que por aqui já passou uma ferrovia. Como contrapartida pela devolução dos trechos, a concessionária deveria ter realizado uma série de investimentos que não foram feitos. Em Sabará, o pontilhão está se deteriorando aos poucos. A estação de passageiros está irreconhecível, em meio à sujeira e destruição. Sua parte administrativa foi aproveitada pela prefeitura. O seu Mário, um antigo morador de Sabará, acompanhou a equipe do interesse público em uma visita ao lugar. Era o meio de transporte de massa, principalmente de manhã cedo. Se não me engano, tinha um que era 5h15 da manhã, se não me engano, e o outro eu não me lembro bem, mas era entre 5 da manhã que a gente ia trabalhar em Belo Horizonte. Eu trabalhava lá no Mineirinho e pegava lá por volta de 7 horas. Por causa do abandono e da falta de conservação, o Ministério Público Federal havia ajuizado 3 ações judiciais para obrigar a concessionária a fazer os investimentos previstos. Agora, elas foram encerradas graças a um acordo feito com a Ferrovia Centro-Atlântica, que concordou em pagar aos cofres públicos R$ 1 bilhão e 200 milhões para compensar a falta de investimentos. Nós fizemos a valoração do quilômetro abandonado e hoje a concessionária deve R$ 1 bilhão e 200 milhões, que serão pagos em 60 parcelas. Esse dinheiro ele vai ser verba carimbada para utilização única e exclusivamente em ferrovia. Não se pode sair do modal ferroviário. Em 2019 foi um ano marcado por desastres ambientais, como o rompimento da barragem de Brumadinho logo no início do ano. Mas, além disso, as mudanças climáticas, com fortes chuvas ou longos períodos sem chover, também preocupam. Isso porque, sem planejamento, fica ainda mais difícil evitar novas tragédias como essa. As queimadas, as enchentes e o vazamento de óleo foram os assuntos mais debatidos no seminário. A professora de oceanografia da USP, Yara Novelli, falou sobre os impactos causados pelo derramamento de óleo na costa brasileira. Quando a gente fala dos corais é porque é muito visível, mas aí é a pesca, a produção pesqueira da área costeira. As praias foram tremendamente maltratadas, com essa ideia de eliminar o óleo para ninguém ver, para o turismo não ser afetado, para os restaurantes, para os resorts não serem afetados com as suas reservas dos turistas. Foi um crime o que fizeram. Por quê? O Plano Nacional de Contingência não foi ativado. Então os estados ficaram sozinhos. No encontro, especialistas debateram sobre os aspectos jurídicos, econômicos e sociais que afetam o meio ambiente e defenderam o uso da tecnologia e a capacitação de integrantes da Justiça e do governo para atuar na área ambiental. Então a gente entende que é necessário uma capacitação generalizada para que a gente possa ter rapidez nas decisões, que o meio ambiente não pode esperar, não é? Então a gente precisa realmente garantir esse tipo de situação, tanto o Judiciário, quanto o Ministério Público e quanto o Poder Público, eles precisam estar capacitados para fazer essa gestão ambiental adequada a um país sustentável. Durante o seminário foi lançada a campanha Biomonitoramento das Águas, uma iniciativa do Ministério Público Federal em parceria com a Embrapa, que usa a tecnologia para conscientizar os jovens sobre a importância das águas. A campanha faz parte do projeto Conexão Água, uma rede colaborativa criada em 2015 pelo Ministério Público Federal. Na verdade, é conexão vida, o significado, conexão para a sustentabilidade, vida sustentável. Então, acaba englobando vários indicadores, saúde pública, uso adequado da tecnologia, acesso à informação, a participação em controle social,
a finanças sustentáveis, investimentos responsáveis. Há mais de 20 anos, a professora de Direito Ambiental, Luciana, pesquisa sobre a água. A paixão é tanta que ela inventou uma personagem, a Clara, e decidiu escrever sobre o tema para educar as crianças. A questão do cuidado, da poluição, da contaminação, na mudança de comportamento. Ela fala também sobre trabalho em equipe. Ela fala sobre a questão ambiental, mas num sentido muito maior. Se você já está quase de férias e pretende ir para a praia, com certeza já consegue fechar os olhos e imaginar os pés na areia, né? Mas muitas vezes a gente se depara com quiosques enormes tampando todo o acesso. E isso é ilegal, sabia? Na Paraíba, o MPF quer que construções como essas sejam retiradas das praias. Vamos ver. A cidade de Cabedelo tem 11 quilômetros de praias bonitas, como Camboinha, Areia Dourada, Ponta de Campina e Formosa. Elas são muito procuradas o ano inteiro, mas principalmente durante o verão. Ao longo do tempo, foram surgindo instalações de bares e restaurantes para atender uma demanda de público cada vez maior. E aqui trabalham pessoas como Miriam. Ela tem este comércio há 18 anos. Nessa área mesmo que nós estamos, é a área que é mais procurada pelos turistas que descem para Cabedelo. O problema é que muitos destes estabelecimentos foram construídos irregularmente em uma área que pertence à União. Além de serem espaços públicos, eles podem causar danos ao meio ambiente. Geralmente acontece a remoção da vegetação, a dispersão de material poluente e até mesmo a construção de fossas. Depois de avaliar a situação, o Ministério Público Federal deu um prazo para que a Prefeitura de Cabedelo remova quiosques, trailers, barracas, toldos e qualquer outra instalação que esteja em área de uso comum, na área de acesso ou na faixa de areia dessas praias. Para o MPF, a administração municipal precisa criar medidas de controle e correção, tanto para que as instituições atuais sejam ampliadas, como também para diminuir os riscos de possíveis problemas ambientais. Há o aspecto patrimonial e tem também a questão sanitária, porque como é irregular, como é um empreendimento que não tem autorização, não tem controle, naturalmente não tem fiscalização, porque é uma coisa ilegal. E pode trazer problema de ordem sanitária, de limpeza, de asseio mesmo. A Prefeitura de Cabedelo diz que começou a fazer o levantamento de quantos bares, restaurantes e quiosques existem na área e que tem um projeto de reordenamento da orla dentro de uma área legalizada. O primeiro passo é esse, é fazer um levantamento, enquanto tem outra secretaria desenvolvendo essa parte do projeto de padronização dos quiosques e onde ficariam, né, para poder fazer, vamos dizer, a relocação, né, dessas barracas, né, tirando dessa área que seria a área de marinha, área do patrimônio da União. Os turistas e pessoas que frequentam a praia concordam que deve haver um reordenamento, mas que os vendedores devem continuar prestando os serviços. Eu acho que o pessoal que está aqui, que viveu daqui e que trabalha aqui e que sobrevive daqui, não pode ser de uma hora para outra ser tirado daqui. Quando o pessoal que trabalha, né, nas barracas, que ganha tem o seu ganha-pão, né, paga suas contas, o pessoal que trabalha honestamente. E a dona Miriam está confiante de que deve conseguir, num futuro bem próximo, trabalhar com uma estrutura melhor e legalizada. Vai ficar mais bonito. Vai ficar tudo mais bem elegante, tudo mais, a gente vai ficar mais seguro, sem esse negócio de dizer assim, eu vou derrubar amanhã, vou derrubar depois. Eu estou de acordo. Por hoje é isso. Semana que vem tem mais IP para você. Mas até lá, fica de olho no nosso portal, Facebook e no YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece no MPF. Eu te espero semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!